Boa noite a todos. O Núcleo de Estudos em Entomologia gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos no nosso evento, Entomologia Cultural, a esperança é a última que morre. Gostaríamos de, desde já, agradecer ao professor Elidiomar Silva pela disponibilidade de estar aqui hoje. As perguntas poderão ser deixadas no chat e, ao final da palestra, abriremos para discussão. O professor doutor Elidiomar Silva possui graduação em Ciências Biológicas pela UFRJ, mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Zoologia pelo Museu Nacional UFRJ, é professor associado ao Departamento de Zoologia do Instituto de Biociências Unirio, sendo responsável pelo Laboratório de Entomologia Urbana e Cultural. Tem carreira centrada no estudo da taxonomia e biodiversidade das espécies ocorrentes no estado do Rio de Janeiro. Atualmente, vem se dedicando aos estudos da presença simbólica de animais nas mais diferentes manifestações culturais, com desdobramento na divulgação científica, nos processos de ensino-aprendizagem e na preservação da biodiversidade. Seja muito bem-vindo, professor Elidiomar, e fique à vontade. O microfone está desligado, professor. Gente, eu sempre faço isso, impressionante. Eu quero dizer que é uma honra imensa poder trocar essa ideia com vocês. A Universidade Federal de Lavras é um centro de excelência no que se refere à entomologia brasileira, então sou muito orgulhoso de ter a oportunidade de visitar a instituição, ainda que seja nesse modo remoto, dentro das necessidades do momento. Eu vou partir logo para a apresentação. Eu falo muito, então eu até botei um cronômetro para controlar meu tempo, para a gente ter a oportunidade de debater mais, de poder ter respostas às perguntas que eventualmente vocês tenham. Por favor, me deem um retorno quando estiver aparecendo a projeção de PowerPoint. Já está aparecendo aqui. Opa, que ótimo. Então, já deve ter entrado a primeira tela. Conforme foi apresentado, eu vou falar de entomologia cultural e coloquei como subtítulo A Esperança é a Última que Morre. É quase que um desejo, nós precisamos muito de esperança. Notem que os insetinhos que estão ilustrando essa tela inicial, eles todos estão usando máscara, que é uma necessidade absolutamente do momento. E eu aproveito para desejar que todos vocês estejam bem, se cuidando, cuidando de seus entes queridos, dentro daquilo que a gente pode fazer nessa pandemia tão complicada. O isolamento social, o uso de máscara nas ruas, evitar sempre locais fechados, são medidas que vão fazer a gente vencer essa pandemia. Aliado, é claro, à vacina. Então, quando chegar a vez de vocês, eu imagino que a maioria já esteja eleita para vacinação, não pensem duas vezes, se vacinem, é absolutamente necessário. E, por sinal, essa pandemia da Covid-19 ela é repleta de animais na sua história, mas isso é assunto para uma outra conversa. Eu, conforme foi dito, pertenço ao quadro da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, onde eu desenvolvo estudos com insetos, com entomologia. E os 3 grupos que fazem mais parte da minha produção acadêmica, ao longo da minha vida, são as ordens Lepidoptera, Ephemeroptera e Hemiptera. Mas o que me traz aqui é falar sobre entomologia cultural. Tudo basicamente começou na década de 1980, quando Hoge, um pesquisador estadunidense, resolveu dividir a entomologia em 3 grandes setores. Um setor acadêmico, que é muito parecido com aquilo que a gente faz nos laboratórios de pesquisa, descreve espécies, descreve formas desconhecidas, cria insetos, estuda a biologia populacional. Um outro setor que seria a entomologia aplicada, que é mais subordinada ao domínio econômico, é aquela que se dedica, por exemplo, a combater pragas agrícolas, pragas domiciliares, pragas de interesse médico-veterinário.
E a grande novidade que Rogue trouxe, em termos conceituais, foi o que ele chamou de entomologia cultural, e que ele relacionou às chamadas humanidades. Uma visão múltipla, todas calcada em interações culturais. Rogue foi muito tímido nessa definição. Muitos anos mais tarde, um espanhol de nome Montserrat, aí sim definiu entomologia cultural, escancarando de vez o conceito. Ele ampliou não só para insetos, mas para qualquer tipo de artrópode e especificou a presença e manifestações culturais humanas como ponto de partida. Então, o estudo de qualquer inseto ou até artrópode presente como inspiração em qualquer tipo de manifestação cultural define a chamada entomologia cultural. E ele deu exemplos dessas manifestações culturais que têm insetos: cinema, literatura, pinturas, esculturas, arquitetura, urbanismo, grafite, tatuagem, arqueologia e etc. Tem cultura, tem inseto, ou artrópode, se a gente for ampliar o conceito, está dentro da seara de trabalho da entomologia cultural. Daqui a pouco retorna a esse conceito. O fato é que, hoje em dia, nós estamos vivenciando um momento dramático da história do planeta. Especificamente no Brasil, a gente vê desmatamento assolando, a gente vê queimadas, perda de direitos civis, perda do direito de minorias, e isso parece acontecer também em escala global. O momento não é fácil. E talvez, se eu fosse sintetizar esse conjunto de situações absolutamente ruins, em uma imagem, eu utilizaria o incêndio do Museu Nacional, que foi certamente a maior tragédia na história da zoologia e a maior tragédia na história da entomologia em termos registrados. O incêndio do Museu Nacional consumiu aproximadamente 5 milhões de exemplares de insetos. Isso numa estimativa bastante econômica. Eu tenho convicção que tinha muito mais material, principalmente no que se refere a grupos que não estavam triados e separados, catalogados efetivamente. A perda foi muito maior. Maior perda da entomologia e muito material importante taxonomicamente, tipos especificamente, foram perdidos. Infelizmente, se teve uma comoção natural com incêndio, alguns dias depois, mas logo depois se esqueceu. Hoje, a maior parte das pessoas, da população em geral, sequer lembra o que aconteceu no Museu Nacional. Aliás, sequer tem noção da perda biológica, histórica, arqueológica que isso representou. Isso é muito grave. Significa que o museu está queimando até hoje, a partir do momento que as pessoas da sociedade não sabem sequer o que foi perdido. Nesse cenário, é absolutamente fundamental e imperativo se falar de ciência, através da divulgação científica. E eu, em uma análise muito arbitrária, subjetiva, eu gosto de definir, de separar as formas de se fazer comunicação de ciência em 3 níveis distintos. Uma, importantíssima, é para leigos, jovens em idade escolar, aquelas pessoas que não estão na academia científica de modo geral. Então, em escolas, em espaços não formais, em sociedades civis, em grupos de estudo. Você pode fazer divulgação científica nesse tipo de ambiente, aliás, é fundamental que o faça. Uma outra forma de se fazer divulgação científica é para os estudantes universitários, aqueles que vão ser os futuros cientistas. Muitos deles já até exercem o ofício da ciência. E uma outra forma de se fazer, nessa divisão arbitrária que eu criei, divulgação científica nos eventos acadêmicos, congressos, simpósios, colóquios, encontros, e que você fala sobre seus trabalhos. É fundamental se falar de ciência, isso daí eu acho que é um ponto que todo mundo concorda, mas é fundamental se falar em uma linguagem que todo mundo seja passível, eleito para compreender. Todos entendam aquilo que se fala. E eu tenho a tremenda convicção de que a associação da ciência e cultura é um caminho para se conseguir essa compreensão geral. Eu percebi isso pela primeira vez de modo mais organizado em um evento interno da minha universidade, realizado em 2011,
a terceira jornada de zoologia da Unirio, em que eu apresentei, junto com colegas colaboradores, um trabalho em que nós elencamos os 50 personagens das histórias em quadrinhos Marvel e DC que tivessem inspiração em animais. Os 50 mais famosos, 25 de cada uma das editoras, as principais editoras de quadrinhos dos Estados Unidos. 25 da Marvel, 25 da DC, personagens com inspiração em animais. Exploramos as características de animais de cada um desses personagens. Apresentamos o trabalho nesse evento da nossa universidade e foi um sucesso tremendo. Mas um sucesso principalmente, não com os colegas e alunos da minha área que estivessem participando, mas principalmente com o pessoal de outros setores da universidade, que porventura estivesse passando por aquele espaço. E mais ainda, o público externo. Era uma área em que pessoas eventualmente entravam na universidade para tirar uma dúvida ou outra, e aí isso chamou muita atenção. Todo mundo ficou interessado naquele trabalho inusitado, todos ficaram atraídos por aquela abordagem. E ali eu e meus colegas percebemos que tínhamos em mãos um instrumento poderoso para se fazer a popularização da ciência. O fato é que aí passamos a observar algo que está na cara da gente e muitas vezes a gente não percebe. Os animais são uma presença constante nas manifestações culturais, em todas elas. Cinema, animação, peças de vestuário, literatura, símbolos diversos, arte diversa. E essa presença pode e deve ser utilizada para se falar de ciência. É uma tremenda potência que nós temos em mãos. O fato é que alguns dos personagens mais queridos, mais representativos, mais seguidos pelo público em geral, eles têm inspiração em animais. E a gente pode explorar isso para se falar de ciência. Dentro dessa percepção e sabendo da conceituação de Rogue e Montserrat sobre entomologia cultural, eu participei do grupo que elevou esse conceito para abordar toda a zoologia. E aí criamos a definição de zoologia cultural, o estudo dos animais, sua presença simbólica em qualquer tipo de manifestação cultural. E isso dá inúmeras possibilidades de utilização. Aqui em casa hoje está esquisito, porque o Rio de Janeiro teve uma ventania terrível, começou a chover, a luz está piscando. Eu, como não tenho retorno, eu não estou vendo vocês. Vocês estão me escutando? Eu estou online ainda? Por favor, me tirem essa dúvida. Sim, está. Ótimo, escutei o retorno, então está valendo. Agora eu vou falar um pouquinho das formas de aplicação da zoologia cultural e eu espero que vocês entendam essa multiplicidade de possibilidades que nós temos em mãos. A gente pode usar a zoologia cultural para falar de conservação da biodiversidade, gerando maior conhecimento a respeito de animais da nossa fauna, chamando atenção para espécies ameaçadas, gerando na população o sentimento de que conservar o meio ambiente é uma coisa legal, e isso tudo de encontro com aquele conceito, aquela definição bem caracterizada em conservação da biodiversidade, que diz que só se preserva aquilo que se conhece. Eu vou dar rapidamente alguns exemplos, até para a gente enveredar pelo caminho da entomologia mais tarde. Vou falar de futebol, é uma força popular tremenda, e estou me valendo de um estudo do qual eu participei, mas que o autor principal é o professor Leandro Dumas, entomólogo também, especialista em tricóptera, professor agora do quadro da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. O professor Leandro fez o inventário dos clubes de futebol no Brasil que têm animais como mascote ou como presença no escudo. Clubes de futebol com influência de animais. E são muitos, inúmeros clubes. O professor Leandro analisou as primeiras divisões de cada estado, fez um trabalho realmente muito metódico, está para publicar um livro, que vai ser uma obra de tremendo impacto, e a gente pode falar de conservação da biodiversidade brasileira a partir de um estudo desse tipo, realçando, por exemplo, que nós temos muito mais leões influenciando nossos clubes de futebol, um animal que não ocorre na fauna brasileira, do que onças pintadas. A onça
é um animal raro, inclusive como mascote ou emblema dos clubes de futebol no Brasil. É um ponto que pode ser abordado para a gente pensar em conservação da biodiversidade. O próprio município de Lavras tem um clube, que é o Lavras Futebol Clube, que tem o lobo como mascote. Ia ser muito mais bacana se ele tivesse, por exemplo, o lobo-guará, um canídeo brasileiro muito bem representado na nossa fauna brasileira, na nossa fauna nativa, poderia ser muito mais adequadamente escolhido como mascote de um clube de futebol no Brasil. Pensando ainda no estado de Minas Gerais, a gente tem o Clube Atlético Mineiro, o famoso Galo. O Galo também eu acho que ia ser muito mais bacana se ele tivesse algum galináceo brasileiro, nativo, como jacu, jacupeba, algum tipo de galináceo presente na fauna brasileira. Ia ser muito mais, a meu ver, representativo. Mas aí é sonhar demais, ok. O Cruzeiro Esporte Clube, também de Minas Gerais, estou me valendo do estado onde está sediada a universidade, é a raposa. E quando se fala em raposa, se faz alusão, evidentemente, à raposa do hemisfério norte, a raposa vermelha. Ia ser mais bacana a gente usar a nossa raposa do mato, também um animal bem próximo da realidade da fauna brasileira, um integrante muito bacana da família dos canídeos, poderia ser utilizado como símbolo de um clube de futebol. E para completar os grandes de Minas, tem o América, que é o coelho. Nossa, eu acho que ia ser tão mais bonito, mais interessante, que a gente não usasse o coelho europeu, da Eurásia, de modo geral, mas o tapiti brasileiro, a espécie nativa, selvagem de coelho que nós temos. Representaria muito mais os valores próximos às áreas onde ocorrem esses clubes de futebol tão importantes. Pensando em insetos, felizmente existem alguns, não são muitos os clubes influenciados por insetos. Em Minas Gerais mesmo tem o Formiga Esporte Clube, representante da cidade de Formiga. Nada mais justo do que ter uma formiga como mascote. E aí eu vou sair um pouquinho do futebol para começar com futebol e sair um pouquinho para mostrar a importância cultural da formiga, para vocês verem quanta coisa a gente pode falar nessa associação. Começando falando ainda de futebol, a gente tem uma jogadora, a Formiga, recentemente se aposentou da seleção brasileira, mas é uma futebolista famosa, importantíssima na história do futebol feminino no Brasil, um grande nome futebolístico, carrega o apelido de Formiga. Assim como alguns outros jogadores têm esse apelido. Talvez o de maior destaque seja o meia Dirceu, já aposentado há bastante tempo, mas que teve bastante destaque na década de 1970. Era chamado de Formiguinha em campo. E formiga não tem como não associar com a culinária, com o famoso bolo formigueiro que todo mundo gosta, só para mostrar essas conexões dentro do campo da entomologia. E, claro, formiga é um meme, principalmente na época de revoadas das famosas tanajuras, as formas aladas de determinados grupos de formiga, que são capturadas e utilizadas na alimentação. Memes de internet transformam esse bichinho como se fosse um Pokémon e caracterizam aqueles que estão caçando as formigas para alimentação como se fossem os treinadores de Pokémon. Muito interessante, mas também mostra a presença cultural importantíssima das formigas. E eu tive até a oportunidade de participar da equipe que analisou o filme Homem-Formiga, agora puxando para a cultura pop, um grande sucesso do cinema da Marvel que levou um personagem com uma inspiração entomológica para os cinemas. São 4 as espécies de formigas utilizadas no filme, e isso foi muito legal, porque o Homem-Formiga usava cada uma dessas espécies dentro de sua caracterização biológica. Ou seja, ele respeitava a biologia de cada espécie. E aí a gente aprendeu, olhando do cinema, que formiga não é tudo uma coisa só. As formigas são diversificadas, existem espécies diferentes, com papéis distintos no ambiente. E cada uma delas era usada de acordo com a circunstância, com a situação, pelo Homem-Formiga. A maioria das pessoas considera que formiga é tudo uma coisa só. Maiorzinha, menorzinha, com asa, sem asa.
mas é tudo formiga. O filme talvez tenha sido um dos primeiros que mostrou as formigas como unidades biológicas distintas de acordo com sua espécie. Muito legal. E ainda falando dessa aproximação cultural das formigas, tem um estudo incrível que analisa a utilização de pedaços do corpo de formigas, especificamente o tórax, para compor bonequinhos utilizados em presépios. Aqui tem um bonequinho e pedaço de um tórax de formiga representando a cabeça desse bonequinho. Isso era muito comum em partes do interior do estado de São Paulo. Estudos impressionantes. Voltando ao futebol e ao Formiga Esporte Clube, o que é legal é que ele tem um rival numa cidade próxima, a cidade de Divinópolis. O rival é o Guarani. O Guarani fez uma grande enquete entre seus torcedores para escolher o mascote. Fez uma votação. E quem ganhou foi o Tamanduá Bandeira. Claro, é uma zoeira, uma brincadeira com o Formiga, com o rival Formiga. Mas o que importa para nós é que, felizmente, nós temos um animal da fauna brasileira representando um clube de futebol por aqui. O motivo pode ter sido torpe, mas, felizmente, temos mais um representante da fauna brasileira nativa, simbolizando clube de futebol, coisa que, como eu disse, é incomum. A verdade é que eu mostrei essa presença dos animais no futebol, como poderia mostrar nos brasões municipais, nas escolas de samba, nos símbolos de cada universidade, porque é importante a gente enfatizar que os símbolos eles têm muita força. Eu estou mostrando um símbolo que com certeza todo mundo conhece. O panda do WWF, o Fundo Mundial de Defesa da Vida Silvestre. Mas, mesmo sendo um símbolo internacionalmente conhecido e muito forte, eu posso potencializar a força desse símbolo a partir do momento que eu uso elementos da cultura pop. Eu torno esse símbolo ainda mais forte. E eu posso usar isso para conservação ambiental. A zoologia cultural se presta também para se fazer divulgação de ciência. Pode-se quebrar mitos, e é muito importante agora a gente quebrar mitos, aumentar o conhecimento sobre animais pouco populares e popularizar a teoria evolutiva. Isso é fantástico e necessário no momento em que tem gente que acredita que a Terra é plana e tem gente que não acredita em evolução. Eu posso quebrar mitos e uso como exemplo o gato preto, que é considerado de mau agouro e sofre muitas maldades, principalmente na sexta-feira 13 ou no Halloween, 31 de outubro. Eu posso quebrar essa crendice trazendo elementos da cultura pop. Professor? Oi, sim. Deu uma travadinha. O senhor pode retornar no início da apresentação desse slide, por favor? Esse aqui é? Ou o próximo? Esse. Não, isso. Isso, perfeito. Vamos lá. O gato preto, ele é considerado um símbolo de azar. E eu posso quebrar essa crendice através da zoologia cultural. Eu busco personagens da cultura pop que tenham sido inspirados em gatos pretos, como o Cat Noir, o Gato Félix, a Mulher Gato, a Gata Negra, e eu trabalho esses personagens mostrando que não, eles não dão sorte, eles são personagens interessantes. Eu tento desmistificar uma história, uma crendice que é absolutamente perniciosa, prejudicial ao animal. E puxando para a entomologia, não tenho como não falar da mariposa bruxa, esse incrível inseto, cientificamente conhecido como Ascalafa odorata, uma mariposa de grande porte, muito frequente ainda em algumas regiões do Brasil, da América como um todo, e que carrega uma crendice, uma maldição. Diz-se que quando uma mariposa bruxa entra na casa de alguém, significa que alguém vai morrer. E a forma que se tem de evitar a morte é você antes matar a mariposa. Evidentemente, isso é muito danoso para os estoques populacionais do inseto, a ponto de que, quando eu era criança, na região metropolitana do Rio de Janeiro, era muito comum eu encontrar essa mariposa.
Hoje em dia, eu faço festa cada vez que eu encontro uma. Elas estão muito mais raras, não só aqui no Rio, como em qualquer outra parte do Brasil. É claro, a devastação ambiental tem o seu quinhão, mas também essa crendice. E aí eu tento desmistificar isso com ciência. Eu respeito a tradição, eu respeito a crendice enquanto manifestação cultural, sempre, mas levo a ciência e esclareço que isso não ocorre. Por isso, até, nós escolhemos a Mariposa Bruxa como nome e modelo para uma revista que criamos, que é dedicada à publicação de artigos que versem sobre a associação entre ciência e cultura. A Bruxa. Criamos essa revista em 2017, ela já conta aí com um elenco bastante significativo de trabalhos, sempre fazendo essa associação, ciência e cultura. Convido que vocês deem uma olhada, e não tinha outro nome para colocar na revista que não uma homenagem a essa mariposa tão espetacular e tão culturalmente tão presente, que é a bruxa. Outra possibilidade de uso da zoologia cultural é para o ensino. Eu posso usar tanto no ensino médio fundamental, como também eu posso tornar mais interessantes as aulas de zoologia no ensino superior, para introduzir, por exemplo, assuntos árduos, como filogenia. Eu posso me valer de personagens, aí no caso é um exemplo utilizando os personagens da Fenda do Biquíni, de Bob Esponja, e aí o autor fez uma brincadeira fazendo um rascunho de filogenia. Eu introduzo o assunto e depois eu passo os conceitos mais complexos. Eu suavizo essa introdução à matéria, ao conteúdo. E, é claro, a zoologia cultural, então, na escola, ela serve para mostrar que mesmo os animais tidos como desconhecidos do público em geral, eles podem ser popularizados a partir de suas contrapartes culturais, aqueles personagens que foram neles inspirados. Vou enveredar agora com um pouco mais de vigor pelo campo da entomologia e vou me valer de um estudo do qual eu participei, em que nós analisamos os personagens das editoras Marvel e DC com inspiração em insetos. Apresentamos em um congresso científico, posteriormente elaboramos um artigo e publicamos. Encontramos uma grande quantidade de personagens, 200 e tantos personagens Marvel e DC com inspiração em insetos. A maioria deles desconhecidos, a maioria deles sem grande importância nas tramas, só meio que como vilão mesmo. Muitas vezes até cópias quase fiéis dos insetos inspiradores. Mas tem personagens de um pouco mais de destaque, como eu vou falar adiante. Aqui mais alguns exemplos de personagens. Tem até um Lanterna Verde. Lanterna Verde tem bicho de todo tipo, tem planta também, e tem um inspirado em um gafanhoto, um Lanterna Verde de um determinado planeta, de um setor espacial, que é um gafanhoto. Gosto muito desse personagem, Chatra, claramente inspirada em vespas caçadoras de aranhas. Essa personagem, em um determinado momento, em um universo alternativo, ela veio para o nosso universo tentar capturar o Homem-Aranha para levar de volta para sua casa e ali depositar os ovos onde suas larvas se alimentariam do personagem mais importante da Marvel, o Homem-Aranha. Olha que barato! Os quadrinhos reproduzem quase que fielmente o ciclo biológico, o comportamento desse grupo de insetos. Significa que o editor, o autor, o roteirista da história, ele tinha algum conhecimento, e é uma forma fantástica de você fazer uma introdução a determinados comportamentos de grupos de insetos. O Besouro Azul talvez seja o personagem da DC mais destacado em termos daqueles que são inspirados em insetos. É um personagem que, na verdade, representa uma dinastia de heróis. São 3 personagens principais que usaram esse manto do Besouro Azul, e todos, de alguma forma, associados com a mitologia egípcia. Então, também é um tremendo ponto de partida para se falar dessa manifestação cultural. E, claro, na Marvel, não tem jeito, Homem-Formiga e Vespa são os personagens principais, ganharam notoriedade no cinema, mas, na verdade, nos quadrinhos, eles sempre foram personagens de destaque. Eles estão entre os fundadores dos Vingadores.
Até a Vespa é a que sugeriu o nome para o grupo. Então, são personagens muito importantes, ambos com inspiração em insetos. Na verdade, até tanto Homem-Formiga quanto Vespa são também dinastias de personagens. O manto vai mudando de acordo com as gerações. E já mencionei a importância do filme Homem-Formiga, é muito significativa, porque dá uma visão mais biológica efetiva na diferenciação entre as espécies de formigas. E, claro, personagens continuam sendo criados. Os levantamentos não acabam nunca, a partir do momento que a criatividade dos escritores ela é ilimitada. Mais recentemente surgiu esse personagem, integrante dos Novos Titãs, então está ali lutando contra um crime com Robin, Estelar e todos os outros, e é inspirado em uma barata heróica, de nome Rastejante. Sistematizando um pouco, nós conseguimos encontrar nesse estudo com a Marvel e com a DC 16 ordens de insetos representados como inspiração para personagens. Eu ainda trabalho tem alguns anos, então ainda tinha a distinção entre Blatária e Isóptera, mas de qualquer forma seriam então 15 ordens, um número bastante significativo. À primeira vista, a maioria das pessoas sequer imaginaria que teria tanto personagem com inspiração de insetos assim no panteão das histórias em quadrinhos. Se eu tivesse que falar de todos os insetos inspiradores de histórias em quadrinhos, perderia, sem dúvida, muito tempo. Dá para fazer um curso de pós-graduação lato sensu sobre isso. Aí vou restringir, só a título de exemplo mesmo, naqueles que são inspirados em insetos aquáticos. Só como exemplo, usando a DC como ponto de partida, eu tenho Helgramite, um megalóptera, ele é um vilão do Batman. Mayfly, personagem incrível, que é uma assassina serial e que foi contratada para matar a Mulher Maravilha. Ela durou pouquíssimas edições, então ela morreu logo ao cabo de poucas edições depois. Ela foi efêmera na sua duração, então provavelmente também os criadores sabiam do ciclo biológico dos insetos da ordem Ephemeroptera e de sua abreviada vida no estágio adulto. Outra personagem é Dragonfly, mais uma lutadora assassina em série. E outra personagem de inspiração em libélulas, Shikari, integrante do grupo de heróis do futuro, Legião dos Super-Heróis. Esse personagem é incrível, é a rainha inseto, Lana Lang, que quem acompanha os seriados de TV da DC já viu por aí, principalmente naqueles tipo Smallville, e que tem a presença do Superman. Lana Lang era amiga do Clark Kent e vivia na cidade de Smallville, até que em uma determinada ocasião ela estava passeando por um jardim bucólico e encontrou uma cena absolutamente inusitada, um alienígena em perigo. Aí ela foi lá, levantou o tronquinho que estava prendendo o alienígena, ele ficou super grato e entregou um anel especial para Lana Lang. Anel que faz ela se transformar em pelo menos parte do seu corpo por um tempo limitado em um inseto. Ela não só inseto, né? Os artrópodes, de um modo geral, entram nessa, mas oficialmente ela se transformaria em insetos. Então, ela usou e abusou dessa propriedade. Nas histórias em quadrinhos, virou Ephemeroptera, por um curto espaço de tempo. Eu lembro que não é o corpo inteiro, dá para ver a cabeça dela aqui, os bracinhos humanos bem representados. Virou libélula, virou percevejo patinador. Olha que barato, né? Um grupo até que não é tão popular, tão conhecido do público em geral. Virou mosquito. E em um determinado momento, ela perdeu o anel que foi encontrado por Lois Lane, a eterna namorada do Superman. Lois Lane usou o anel e também não pensou duas vezes e acabou se transformando em um besouro aquático. E a gente pode até perceber que é integrante da família dos diticídeos, tem essas pernas perfeitamente adaptadas para a natação. Incrível isso. Pensando na DC,
a gente tem personagens de inspiração em insetos aquáticos representantes das ordens Odonata, Megalóptera, Efemeróptera, Hemíptera, Díptera e Coleóptera, um grupo bem diversificado. Na Marvel, o quadro muda de figura. A gente tem um personagem legal demais, inspirado na Tia May, famosa Tia May, que ganhou vida no cinema graças a essas grandes atrizes. E está aí a Tia May transformada em inseto, mas não assim. Tia Mayfly. Essa é uma concepção artística de um pesquisador aqui do Rio de Janeiro, que é também um grande artista, um desenhista fantástico, entomólogo, fez um mestrado no Museu Nacional. Ele fez a composição da Tia May, mas é assim que ela aparece nos quadrinhos, como Tia Mayfly, e uma história alternativa em que os personagens do Homem-Aranha são todos insetos ou aracnídeos. Aí, graças a essa corruptela do nome, ficou brilhantemente denominada Tia Mayfly, um efemeróptero. O resto da Marvel, em termos de insetos aquáticos, é um festival de libélulas. Dragonfly Veronica Doutry, Dragonfly Meiko-in, mais uma assassina serial. Os insetos da ordem Odonata tendem a ser extremamente bélicos nos quadrinhos. Cassano é o noivo da Meiko, que eu mostrei anteriormente, e também usa a alcunha Dragonfly, está ali lutando contra o Homem-Aranha. Dragonfly também é o pseudônimo de André Leroux, um lutador de rua dos Estados Unidos, e de Cordélia van der Valk, integrante da SHIELD Braço Europa. E mais um integrante da SHIELD, Robinson Knight, também usa esse apelido Dragonfly. Dragonfly é também um personagem de uma saga espacial. Olha que caracterização estranha, multiplicidade de asas, corpo bem alongado, bem interessante. E, claro, Ben Green é também um integrante desse elenco de personagens com inspiração em libélula. Vocês devem estar estranhando. Mas também, mais uma vez, em um universo alternativo, Ben Green, integrante do Quarteto Fantástico, ele foi transformado em dragão, ganhou essas asas especiais de dragão, e aí usou o nome, o pseudônimo de Dragonfly. A gente teve até uma certa discussão na equipe que elaborou o trabalho, porque, ok, ele não é inspirado em inseto, né? Ele é inspirado no dragão, mas as libélulas recebem o nome de inspiração dos dragões. Então, como ele usa o nome Dragonfly, eu acabei incluindo, e porque eu gosto muito de Ben Green, do Quarteto Fantástico, acabou sobressaindo o meu ponto de vista, apesar dos coautores, alguns deles não gostaram muito, mas, de qualquer forma, é um personagem que tem indiretamente uma inspiração. Angel Salvatore tem uma inspiração clara. Até no cinema, no filme Primeira Classe, dos X-Men, parece um momento em que ela tem tatuagens nas costas, e quando ela tira a roupa, essas tatuagens se transformam em asas perfeitamente caracterizadas como de libélulas. Angel casou com um personagem de inspiração em aves e teve como filho Tito Borruch, esse carinha aí que tem bico de ave e asas de insetos. A Marvel, então, é a editora das libélulas. Tirando a Tia Mayfly, todos os outros personagens de insetos aquáticos presentes nas histórias são libélulas. Muito rapidamente, até por causa da hora, eu vou mostrar possibilidades de abordagem em sala de aula, em atividades diversas, fazendo uso de insetos e de personagens inspirados em insetos. Eu posso introduzir, por exemplo, a grande diversidade de antenas presentes nos insetos a partir de personagens. Vou rapidamente passar por eles. Mariposa Assassina, um vilão da DC, inimigo dos Titãs, principalmente. Besouro Bisonho, um herói super trapalhão, interessantíssimo, que, apesar do nome, é inspirado em percevejos. August Hopper tem um controle mental sobre um exército de gafanhotos. Ele usa as antenas para fazer esse controle. Beetle,
vários personagens, não tem nem nome em português, porque são realmente muito pouco publicados aqui no Brasil. Também tem as antenas bem desenvolvidas. Mantis, que esteve recentemente no cinema, com os Guardiões da Galáxia, um personagem com inspiração em Louva-a-Deus, mas também com inspiração em botânica. Ela tem um ramo familiar de plantas. E tem as anteninhas bem desenvolvidas de um inseto. Grasshopper, da Marvel. Miek é um parceiro do Hulk numa saga espacial que fez muito sucesso, Planeta Hulk. Helgramit, que eu já mencionei, o Megalóptera, vilão inimigo do Batman. E, claro, Chapolin Colorado, também com suas antenas bem desenvolvidas. Esse personagem tão icônico, que faz tanto sucesso no Brasil, ele é inspirado em gafanhotos. Chapolino Colorado é um gafanhoto mexicano. Formiga Atômica, essa para o pessoal das antigas, da Hanna-Barbera, tem suas anteninhas bem representadas. E eu posso falar de Olhos Compostos também, usando personagens. Personagens como o Senhor Cérebro, que apareceu nas cenas pós-créditos do filme do Shazam. Muito provavelmente vai aparecer na próxima edição do Herói da DC no cinema. Kanja-Ho é um dos vilões dos Lanternas Verdes. Olha o olho composto, bem desenvolvido, dá para a gente ver bem os omatídeos, bem representado. A abelha rainha, Zazala, também tem os olhos multifacetados. Bug-Eye Bandit apareceu em uma série de TV, dessas séries da DC, que passam no canal Warner. Olha os olhos bem caracterizados. O próprio Helgramit tem os seus olhos compostos também. Eu posso falar de asas, da diversidade de tipos de asas em insetos, tendo como introdução personagens para suavizar a informação. Posso falar de abelha, integrante dos Titãs, Irídia, da Marvel, Vagalume, também é uma dinastia interessantíssima de personagens, é um manto, uma roupa, uma armadura voadora, super bélica. Novelo, também da Marvel. Firefly é um filho do casamento entre o Tocha Humana e a Vespa em um universo alternativo. Aí saiu um personagem que cresceu, virou um herói, que tem asas como de Vespa, só que elas são flamejantes. Sprite é uma das últimas integrantes dos X-Men, uma representante da China no grupo dos mutantes heróis. Killer Wasp é uma legião também de personagens inspirados em vespas, todos eles muito bélicos, cheios de armamentos, bastante perigosos. Mothra é um personagem que tem também muitos fãs da franquia do Godzilla, uma mariposa super bem caracterizada, que dá inúmeras possibilidades de utilização em comparação com o mundo real, o mundo biológico. E eu posso usar uma das características que os quadrinhos consideram como sendo inspiradas em insetos, que é a atratibilidade sexual, a questão da emanação de feromônios sexuais. São fêmeas fatais, quase sempre, né? Poucos são os machos que têm essa peculiaridade nos quadrinhos. Uma delas é a rainha abelha, que exerce um domínio sedutor sobre seus adversários e os escraviza com esse poder de sedução. Meio semelhante ao que a Era Venenosa, representante botânico da DC, faz também usando seus esporos. E Psylocke, integrante dos X-Men, teve até a participação em um dos filmes do cinema, também exerce, segundo os quadrinhos, poder de sedução contra seus adversários. Muita gente até não percebe por que ela pode ser incluída no grupo dos insetos. Psylocke tem um ataque psíquico em forma de borboleta. Ela tem um tremendo poder mental e essa mentalização ela se consolida na forma de uma borboleta. Bem legal, bem interessante. Pernas especiais também são muito recorrentes nos quadrinhos. Posso exemplificar também, dando uma acelerada por causa do tempo,
as pernas de Praying-Mantis, integrantes da DC, tem muito louva-a-Deus com inspiração. Mais outro louva-a-Deus agora no anime, mangá, One Punch Man. O que eu já citei, Shax, tem pernas saltatoriais, é um lanterna verde inseto. Zorak, da DC, é também o Lanterna Verde, ele era da Hanna-Barbera, inimigo do Space Ghost, mas foi incorporado ao panteão de personagens da DC. Claramente um louva-a-Deus. The Human Flare, uma pulga, um cara que usa uma armadura de pulgas, ele ganha propriedades saltatoriais nas pernas. A hexapodia também é presente nos personagens e pode ser explorada. Mick, que eu já mencionei, um dos integrantes do grupo dos Homens-Formiga, digamos assim, é o Eric Ogred, que usa uma armadura com um par acessório de pernas. Ele fica um hexápode. E, muito rapidamente, vou dar exemplos além dos quadrinhos, de possibilidades de utilização, artigos e trabalhos que já foram realizados. Eu participei da equipe que elaborou a análise de Minúsculos, o filme, uma animação francesa inspirada numa série de mesmo nome, que conta as peripécias de pequenos bichinhos dos jardins. Muito legal. E é cheio de passagens interessantes para a gente explorar em sala de aula. Alguns erros biológicos, mas mesmo os erros biológicos, eles podem ser utilizados a partir do momento que é uma obra de ficção. Eu não posso exigir que tenha fidelidade absoluta à ciência. Então está aqui a Joaninha, um dos personagens principais, e aqui filhotinhos de joaninhas, coisa que obviamente não acontece na natureza, levando-se em conta que as joaninhas são holometábolos. Então eu construo a correção junto com os alunos, junto com a atividade, e explico como é o ciclo biológico com metamorfose completa de alguns grupos de insetos. Posso fazer essa construção em sala de aula, os alunos aprendem corrigindo, e isso é muito interessante. Aqui é outra cena do filme, a Joaninha, ela perdeu uma das asas posteriores, e essa asa posterior acabou regenerando com o tempo, também coisa que não acontece com os insetos adultos, dá para se fazer também a devida correção em sala de aula. Vida de Inseto já é um filme muito mais famoso e também dá para usar em sala de aula com várias possibilidades interessantes de utilização, cenas muito legais, momentos biológicos bacanas. Tem um momento bem interessante que um dos vilões ele sofre uma troca de exoesqueleto, uma muda ou ecdise em estresse, quando ele é atacado pelas formigas. Pô, bacana, os insetos realmente sofrem muda em situações de estresse, só que não os insetos adultos, né? Com exceção de Ephemeroptera, que tem a submago, e aí a gente vai cair naquela definição se é adulto ou não, que é uma definição que normalmente causa polêmica, mas de qualquer forma os outros insetos adultos não sofrem muda, não trocariam de exoesqueleto. Você constrói essa correção em sala de aula. E alguns trabalhos de outros autores são incríveis, como, por exemplo, esse do professor Alcimar do Lago Carvalho, do Museu Nacional, que inventariou as obras do pintor da região da Holanda, Hieronymus Bosch. Bosch retratava muito cenas apocalípticas, cheias de demônios, e muitos deles com inspiração em animais alados, quase sempre insetos. O professor Alcimar se debruçou sobre o simbolismo dessa presença dos insetos. Outro trabalho incrível, que também foi publicado em A Bruxa, é do ornitólogo Marco Aurélio Crosariol, que investigou a história da confusão entre mariposas da família Sphingidae e beija-flores. Confusão histórica que remonta ao Brasil colônia. Galera vê a mariposa se alimentando de noite e a mesma flor é visitada pelo beija-flor. E o voo é muito parecido, a configuração de cores é muito parecido. Aí a galera chegou à conclusão errônea que tinha uma transformação entre mariposas e beija-flores. Isso é relatado e muita gente até hoje ainda acredita. O professor Crosariol investigou toda essa confusão histórica. E insetos são muito utilizados em filmes de terror. Filatelia, há estudos sobre a presença dos insetos em selos postais.
em um negócio que a maioria de vocês não conhece, que é o cartão telefônico, é de uma época antes dos aparelhos celulares. Também a presença de, principalmente, ortópteros como animais de estimação na Ásia, é um ponto interessante. E esse trabalho é o estudo mais antigo de entomologia cultural da Letônia. Eles descobriram um crochê inspirado em joaninha, super antigo. Joaninha, que por sinal é inspiração para vários objetos, então tem autores que se debruçam a analisar essas possibilidades de inspiração. E claro, na mitologia egípcia, em outras mitologias, os besouros são criaturas de tremenda importância. Vários estudos exploram essa faceta. Assim como há estudos explorando a presença de insetos nas letras de rock and roll, barato. E mais que isso, nas capas de discos de rock and roll. Tudo isso são artigos publicados. Também a presença de insetos em poesia, ela é inspiradora para uma análise em termos de entomologia cultural. E um trabalho, uma utilização que eu gosto muito, é que recentemente muita gente tem utilizado nos nomes científicos que propõem, nomes novos de gênero e espécie, associação com ícones culturais. E os insetos são muito utilizados. Faz-se muito essa associação. Então, tem alguns exemplos de espécies e gêneros em homenagem ao Darth Vader, em homenagem à cantora pop Beyoncé. Agora, recentemente, saiu em homenagem a Leonardo DiCaprio. E tem, por exemplo, um trabalho que é muito legal, em homenagem à seleção brasileira de 1958, campeã mundial de futebol. Os autores descreveram 12 espécies novas de tricóptera, nomeando cada uma delas em homenagem aos titulares do jogo final e ao treinador. Então, tem aí o tricóptero do Garrincha, do Didi, do Pelé, do Vavá, do Zagallo, e por aí vai. E dentro dessa caracterização tem um estudo que eu acho fantástico. Pesquisadores do Museu Nacional descreveram um colêmbolo novo, acharam com cara de Pikachu, batizaram o epíteto em homenagem a esse Pokémon tão famoso. Tem também estudos dos insetos nas obras de arte, Salvador Dalí apenas um exemplo, nas tatuagens e, claro, em Pokémon, essa tremenda força cultural. Eu tenho uma coluna no Fauna News, não dá para falar toda a utilização cultural dos insetos em um curto espaço de tempo, porque é muita coisa mesmo. Eu convido que vocês deem uma olhada na minha coluna mensal no portal Fauna News, um dos maiores portais de defesa da biodiversidade no Brasil. Frequentemente eu utilizo essa associação entre a entomologia e a cultura. Esse é um exemplo das edições da coluna que eu me dediquei à presença de insetos no folclore. Então, tem pelo menos 4 edições falando do folclore brasileiro e sua influência recebida pelos insetos. E outros temas também culturais costumam ser abordados. A última eu falo sobre fotografia de insetos. Teve uma também sobre a importância dos insetos no futebol, sua presença marcante no futebol. E, claro, para a gente aproximando aí de fechar, tem que falar das expressões. São muitas expressões populares, idiomáticas, com a presença de insetos. Abelhudo, borboletar, formigamento, formigar, grilado, grilo na cuca, grilagem, grileiro, mosca de padaria, mosca azul, desbaratar, barata tonta, barata voa, vespeiro, mulher de piolho e, evidentemente, talvez a mais famosa, esperança é a última que morre. E a gente precisa acreditar nisso. Precisamos de esperança em todos os sentidos, inclusive no sentido simbólico. E, muito recentemente, no dia 7 de setembro, eu vendo a novela Nos Tempos do Imperador, apareceu um momento, a grilagem. A grilagem, para quem não conhece, é uma expressão que define um roubo de terra. É você legalizar um roubo de terra. Você tem uma terra, você quer transformar aquela terra em legal, você forja um documento. Para esse documento parecer real
e o cartório aceitar, você coloca o documento em contato com grilos e deixa um tempo. Os grilos vão ficar andando no documento, comendo, rasgando aquele papel, e ao final de um tempo o papel vai ficar com aparência de velho. Então apareceu 2 malandros, 2 safados bandidos, grilando na novela. Um determinado momento, o cara vai lá pegar o papel, que estava numa caixinha, está aqui ele tirando, e tem os grilos. Não dá para ver legal, foi muito rápido o frame, eu não consegui fotografar, mas aqui é um grilo, outro grilo, outro grilo. Eles estavam ali tentando conferir, olha que coisa triste, né? Você usa um animal tão bacana para dar uma conotação tão perversa de um ato de banditismo tremendo, que é o roubo de terra. Você tenta conferir fidedignidade àquele documento, fazendo ele parecer mais velho, graças à ação dos grilos. Uma expressão de insetos que apareceu em uma novela da Globo. Nós temos eventos aqui realizados pela minha equipe no Rio de Janeiro. O mais famoso, enfim, acho que o carro-chefe é o Colóquio de Zoologia Cultural, temos uma vez por ano. A última edição foi remota, está inteiramente no YouTube, é fácil achar pelo Google, e certamente a edição desse ano ainda vai acontecer e também vai ser em modo remoto, em dezembro. E outro evento de espectro mais amplo é a Mostra de Biologia Cultural. Fizemos em 2020 5 edições, 4 delas remotas, e estão todas disponíveis com seus trabalhos apresentados, livros de resumos e tudo mais, inteiramente no Facebook, ao alcance de visitação. E deixo o meu contato, meu e-mail, é fácil demais também, quem tem nome diferente tem essa peculiaridade. Meu e-mail é o meu nome, elidiomar@gmail.com. Tudo isso que eu falei é relacionado a um projeto que eu mantenho na minha universidade, chamado Zoologia Cultural, cadastrado junto à pesquisa e à extensão da instituição. Renovo o convite para que vocês deem uma olhada na revista A Bruxa, é repleta de trabalhos muito interessantes com relação a essa associação entre ciência e cultura, e quase todos apontando possibilidades de utilização. Tem muitos versando sobre insetos também. Muito obrigado, foi um prazer conversar com vocês e estou à disposição. Excelente palestra, professor. Nós agradecemos imensamente. E agora iremos abrir para as perguntas realizadas no chat. Oi, professor Elidiomar. Tudo bem? Vitor. Tudo bem, Vitor? E responsável para falar sobre as perguntas, né? Mas antes eu quero falar uma coisa. Professor, eu achei muito interessante a parte da DC da Marvel. Eu não sabia daquela quantidade de lista de personagem. Muito bacana. Além da cultura norte-americana, também tem a cultura japonesa, né? Onde eles demonstram vários personagens sobre que aborda a parte de inseto, né? E é isso. Isso aí é perfeito. Inclusive tem um mangá e anime. Eu sou fraquíssimo em mangá e anime, mas sempre as pessoas me recomendam Terraformars e dizem que é lotado de insetos. É uma experiência que foi mantida para tornar o planeta Marte habitável. Então eles mandaram insetos para lá. Depois de um tempo, os insetos se diversificaram, viraram criaturas imensas. Falam que tem todo tipo de inseto, desde, sei lá, colêmbola até coleóptera, tem de tudo. E realmente, você falou bem, a cultura japonesa e a cultura oriental, de um modo geral, asiática, ela retrata muito bem os insetos, até com uma fidelidade maior. Perfeito. Professor, a Bianca de Paula, ela parabenizou o senhor, né, pela ótima palestra. Ela disse também que nem conhecia metade dos insetos mostrados no mundo dos quadrinhos. Aí ela perguntou o seguinte, se você acha que a visão das pessoas possa melhorar com relação dos insetos no futuro e se sente que já melhorou comparado ao passado. Então, esse é o grande objetivo, de fato. Não só com relação a insetos, mas também com relação, por exemplo, a répteis, a morcegos, a tubarões, animais que a gente aqui no Ocidente, na chamada cultura ocidental, digamos assim,
civilização ocidental, nós temos preconceito. Então, eu não acredito que você enfatizar um personagem em quadrinhos vá fazer os insetos serem mais queridos. Mas você pode lembrar de uma música, por exemplo, e os insetos são muito presentes no cancioneiro. Você pode mencionar a presença em uma expressão que se utiliza no dia a dia. Você pode falar de uma história do folclore. Tudo isso tem possibilidade, sim, de sensibilização. Não a sensibilização do cara adulto, mas a sensibilização da criança, a sensibilização do aluno, do ensino médio fundamental. E aí, por isso, a licenciatura assume um papel incrível e necessário demais. Os professores têm que levar essas coisas à sala de aula. Dá para se pensar de fato, e esse é o objetivo. A gente quer suavizar a situação de determinados grupos que têm injustificadamente má fama. E sobre o passado, o senhor acha que já melhorou já, comparado ao presente? Eu acho que sim, principalmente por causa da cultura pop. Eu tenho visto e tenho recebido relatos de professores que eles falam em sala de aula que quando eles trazem esses personagens para fazer uma atividade, às vezes é para fazer uma atividade introdutória de zoologia ou uma atividade para fechar uma sequência da disciplina que fale de zoologia, os alunos já começam a contar histórias com muito mais carinho, digamos assim. É um trabalho de passo de formiguinha, para ficar numa expressão aí da entomologia também, mas é um trabalho que dá resultado. Dá resultado. Entendi. A Delane Porto, ela disse excelente palestra, e mesmo com tantas informações e meios de abordar o inseto, por que muitos professores não trabalham a visão negativa do inseto para os alunos? Não trabalha a visão negativa ou trabalha? Eu não entendi. Não trabalham. Eu acho que dá para trabalhar principalmente a realidade. A gente, desde da alfabetização, você pega aquela cartilha, aquele livro de alfabetização, o livro do CA, tem ali os animais úteis e os animais nocivos. Isso já começa errado na sua origem, né? Porque útil e nocivo são conceitos absolutamente antropocêntricos. São úteis em relação ao ser humano, mas são nocivos em relação ao ser humano. Mas são extremamente importantes para o meio ambiente, para o planeta como um todo, são cruciais. Se a gente for seguir essa visão de útil e nocivo, a dura realidade é que a gente vai ter que colocar um tal de Homo sapiens como nocivo, porque provavelmente é a espécie mais deletéria. Dá para trabalhar, sim, as espécies que são pragas, as espécies que nos causam problema. Eu não quero que saia todo mundo aí amando os mosquitos quando os mosquitos estão tentando chupar o sangue numa noite de calor, como aqui agora no Rio de Janeiro. Mas eu quero que todo mundo tenha consciência que são agentes biológicos, são atores dessa grande trama da rede da vida. Não é para a gente não combater as pragas, mas é para ter noção que a praga maior, na verdade, é outra. Dá para trabalhar tudo. E aí você quebra um pouco essa história de útil e nocivo que é tão utilizada na sala de aula. Professor, a Brenda Macedo, ela parabenizou pela palestra e ela disse que tem uma pergunta. Ela disse assim, aparentemente os insetos são mais representados como vilões nos quadrinhos e desenho, né? E como que isso pode prejudicar a afeição por insetos pelo público? Olha, eu vou surpreender vocês, Brenda e os demais. Nós tínhamos praticamente a certeza que na análise dos quadrinhos Marvel e DC, nós encontraríamos mais insetos no papel de vilão. Olha, nós não encontramos diferença estatística significativa entre heróis e vilões. Significa que para Marvel e DC, considerando o somatório, os insetos são tão úteis para inspiração em heróis quanto para inspiração em vilões. Bizarro, né? Analisando grupo a grupo as diferentes ordens, a gente achou coisas muito mais estranhas. Por exemplo, para DC, barata é herói. As poucas baratas que inspiraram personagens da DC inspiraram heróis. Na Marvel, são vilões. Curioso. A gente fez essa análise para Aracnídeo também. E, mais uma vez, não achamos diferença entre heróis e vilões.
faz sentido, porque o principal personagem da Marvel, um dos principais personagens dos quadrinhos, é o Homem-Aranha. E ele é um herói, então acaba puxando um monte de personagem aranha para o mundo dos heróis e contrabalança. Por incrível que pareça, entre os artrópodes, o grupo que representa a maior quantidade de vilões são os crustáceos. Olha que surpreendente, né? Nos crustáceos tem mais vilões do que heróis na inspiração de personagens. Vai entender. Ah, legal, não sabia disso não. É muito curioso, muito interessante. Uhum. O Xavier, ou Javier Rios, ele disse uma excelente e interessante essa forma de ensino sobre a entomologia, né? E ele tem uma pergunta. Qual tem sido o impacto de divulgar a ciência dessa forma na escola? Então, o impacto ele é positivo demais. Uma coisa que eu recomendo que todos vocês façam, sempre que requisitados, é aquela história de um cientista vai à escola. Isso muda muita realidade. Eu vou dar um exemplo que não é nem meu. Eu, sempre que possível, sempre que sou convocado, eu vou às escolas, levo os personagens, levo os animais, tento suavizar a imagem dos insetos. Agora, sempre que no mundo remoto, né? Não tem como fazer visita presencial. Mas vou dar um relato de um especialista em quironomídeos. Esse pesquisador fez uma visita a uma escola de Santa Catarina e contou como é seu trabalho de ciência e falou que descreve espécies novas. Os alunos se encantaram tanto com aquilo e gostaram desse lance de ter uma pessoa ali que acha espécies que nunca ninguém encontrou, espécies não descritas. Eles gostaram tanto, se empolgaram tanto, que o professor resolveu fazer uma atividade com eles, o pesquisador que foi fazer a visita. Eles escolheriam o nome da espécie nova próxima que ele iria descrever. E aí fez uma gincana com nomes selecionados, os alunos votaram e escolheram um nome em homenagem à escola. E aí foi descrito o quironomídeo novo em homenagem à escola daqueles alunos. E saiu na revista Zootaxa, que é a principal revista taxonômica do mundo. É a revista que mais descreve espécies de animais. Saiu lá a espécie nova com o nome que os alunos da escola de Santa Catarina escolheram. E mais, o autor do trabalho colocou o nome no título. Colocou essa descrição, falou, uma espécie nova fulano de tal, e o nome foi escolhido pelos alunos da escola. Eu tenho certeza que esses alunos, essas crianças, elas vão influenciar toda a comunidade do entorno delas, a família, os amigos, e eu posso garantir, não obrigatoriamente todos vão ser cientistas no futuro, a gente nem quer isso, porque precisam outras profissões também, mas eu tenho certeza que essas crianças, quando crescerem, elas vão respeitar a ciência. E a gente precisa desse respeito à ciência. A gente precisa que a sociedade entenda o que a ciência faz, a partir de uma atividade na escola. Então dá certo, sim, e eu recomendo, eu suplico, digamos assim, que vocês visitem as escolas, falem de ciência em todos os espaços, levem essas informações para que nós finalmente tenhamos, daqui a algum tempo, esperamos que pouco, uma população com cultura científica e que não caia nessa história de terra plana, criacionismo, essas coisas. Essas armadilhas que, infelizmente, o WhatsApp está cheio. Sobre o que você acabou de falar de visitar a escola, eu visitava a escola. Os alunos tinham de 4 a 7 anos. É muito bonitinho. E Professor, eles se empolgam, eles adoram, eles perguntam, é muito legal. aí eu levava no potinho de vidro os insetos para eles não ficar quebrando, né? É muito bonitinho. Professor, bom, foi isso as perguntas. Em nome do Núcleo de Estudos de Entomologia, gostaríamos de, mais uma vez, agradecer, né, ao professor Eli Diomar pela disposição e pela excelente palestra. E agradecemos a todos pela presença e que tenham uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Cuidem-se. Podem contar comigo sempre. Um abraço.